Bom, vou fazer aqui um resuminho do módulo 13, fala sobre equações e inequações. Gostaria de destacar algumas coisas antes da gente começar. Equação a gente está falando de igualdade, beleza? Então a gente vai observar que existe um sinal de igual. Enquanto a inequação a gente está falando de desigualdade. Então você não vai ter sinal de igual, você vai ter sinal de maior, menor, menor igual, maior igual. E aqui uma coisa que eu preciso lembrar, que muita gente esquece, é como que funciona esse sinal. Vamos colocar o seguinte aqui, ó, x, é só um exemplo, tá? Vou até colocar mais aqui embaixo, x, aí eu coloco esse símbolo e eu coloco o 5. Eu quero que vocês lembrem de um joguinho antigo chamado Pac-Man. O Pac-Man era o Come-Come na minha época, tá? Nossa, esse desenho ficou horroroso, mas beleza, vamos representar o Pac-Man assim. Como é o Come-Come, ele sempre tá com fome, então ele sempre vai pro lado maior. O que eu quero dizer com isso? Então eu quero dizer que o 5 é maior do que o x. A gente vai ler o seguinte, ó, x é menor do que 5, beleza? Isso daqui é conteúdo antigo, então eu só tô passando rápido pra gente relembrar. Se trocar o lado, você vai entender exatamente o contrário, tudo bem? Então vamos lá, o que a gente precisa saber sobre equação e inequação? É que existe um negócio chamado conjunto universo, tá? Que é esse uzinho que eu tô colocando aqui. Ele vai falar pra gente o que tem de possibilidade de resposta. Você vai calcular a tua equação ou a tua inequação, você vai descobrir o valor de x, as possibilidades de x, tá? Nesse caso é incógnita, claro. E aí você vai ver o que dá pra gente trabalhar, o que não dá. Quais são os valores candidatos para essa resposta. Quando eu coloco para você o seguinte, ó, o conjunto universo são os números naturais, eu tô falando, ó, a resposta tem que ser um número natural. Pera aí que tá passando uma moto aqui. A resposta tem que ser um número natural, porque se não for, mesmo que você tenha feito certo a tua equação, essa resposta não faz sentido para o teu problema, tá? Então é uma limitação que você tem. Vamos calcular rapidinho aqui pra gente lembrar. Como que eu gosto de fazer para ser rápido, tá? Já falei 1000 vezes para vocês que existe o método da balança, que é um método correto, que a gente vai trabalhar todo o conceito por trás das equações, tá bom? E tem o método rápido que a gente vai trabalhar para agilizar um pouco esse processo. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar esse mais 1,5, jogar para o outro lado trocando a operação, fica negativo. Então você vai ter 2 menos 1,5. Isso daqui vai dar meio, tá bom? Então você vai chegar à conclusão que o x é igual a meio, ou seja, igual a 0,5. Aí você para e pensa, peraí, 0,5 é um número natural? Não, não é. Então você tem que começar a lembrar de colocar a solução. Nesse caso, você vai colocar que a solução ela é vazia. Você pode escrever dessa forma, ou você pode escrever dessa outra forma aqui, ó. Ok? Você não pode só colocar o símbolo de vazio aqui dentro, porque senão fica meio redundante, não é o correto, tá? Então eu gosto de colocar simplesmente assim, ó. Nesse caso não teve solução, porque deu um resultado quebrado, a gente viu que o conjunto universo estava falando de números naturais, ou seja, positivos e inteiros, tá bom? Isso pode acontecer, você pode ter feito tudo certo e o resultado não bater com o conjunto universo. Agora vamos para a inequação, que é a nossa desigualdade. Você vai trabalhar quase que da mesma forma, tá bom? Então você pode pegar esse mais 2, jogar para o outro lado trocando a operação e fica menos 2, fica 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. Então você chega à conclusão que o x ele é menor do que 3. E aqui eu estou falando que o conjunto universo são os números racionais. Então, a gente está agregando muita coisa aqui. Está aceitando muita coisa, né? Você pode trabalhar com número positivo, com número negativo, com número inteiro, com número não inteiro. Como que a gente responde então essa solução? A gente faz o seguinte, ó, escreve dessa forma: solução é o x, ele pertence aos números racionais, tal que o x é menor do que 3, tá bom? Então você tem que lembrar o seguinte, esse ezinho aqui, ele significa pertence, e essa barra aqui significa tal que, beleza? Lembra disso que daí facilita a tua vida. Um outro conteúdo também presente nesse módulo é sobre expoente fracionário. Vamos lá, expoente fracionário é uma forma diferente de você escrever a tua radiciação. Presta atenção, a tua radiciação, a tua raiz aí, né? Você vai ter o índice, você vai ter o expoente, você vai ter o radicando. Nota que quando não tem índice, você sabe que na verdade está implícito 2. Quando não tem expoente, você sabe que está implícito 1 ali. Você pode transformar isso de radiciação para potenciação com expoente fracionário ou de expoente fracionário para radiciação, que dá na mesma. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Se eu coloco para você 2 elevado a 3 quintos, é a mesma coisa que você escrever raiz quinta de 2 elevado a 3. Como que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar o seguinte, o número de baixo aqui, ó, é o que vai para fora. O número de cima é o que permanece. E o grandão ele vai continuar sendo grandão, seja numa fração
no expoente fracionário ou na radiciação, tá bom? Lembra disso, não tem muito segredo, é só você saber encaixar as peças de forma correta aqui. Vamos para os exemplos agora, tá? Eu coloquei um exemplo de inequação, coloquei um exemplo aqui de expoente fracionário, radiciação. Vamos resolver os dois aqui para matar esse módulo. Então é o seguinte, eu vou trabalhar primeiro a nossa inequação. Aquele esquema, letra de um lado, número do outro, tá? Não tem muito segredo aqui, a gente vai trabalhar da forma que a gente trabalha a equação, beleza? E eu vou fazer aquele esquema que eu falei para vocês, tá? Eu não vou estar trabalhando com o método da balança, porque ele vai dar um pouco mais de trabalho aqui. O nosso objetivo é simplesmente ter um resumo, algo rápido para a prova, tá bom? Então olha só, eu vou mandar esse cara que é número para o outro lado, ele vai ficar positivo. Vou mandar esse cara que é letra para o outro lado, também vai trocar a operação, vai ficar negativo. Então vai ficar o seguinte, ó, 2x menos 5x é igual, não, desculpa, ó, é menor do que 1 mais 8. Então você tem o seguinte, ó, 2x menos 5x dá menos 3x. Menor do que 1 mais 8 dá 9. O que você pode fazer agora? Manda esse 3 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Menos x menor do que 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Só que você não quer saber o valor de menos x, né? Aliás, não é nem o valor nesse caso, como é na equação. Né? Você quer entender essa desigualdade. Só que não é o x, não é o menos x, né? É o x que você quer. Então você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar por menos 1 os dois lados. Tá? Presta atenção, essa técnica aqui é importante. Vai multiplicar por menos 1 esse lado, vai multiplicar por menos 1 esse lado, que é o que a gente faz com a equação. Trocar o sinal, basicamente. Troca o sinal de cada membro ali e pronto. Só que aqui você tem um detalhe. Quando você trocar o sinal, aqui vai ficar x e aqui desse lado vai ficar menos 3. Nesse caso, você tem que trocar a boquinha, tá? Do sinal, de maior para menor, enfim. Então você vai trocar agora para cá. O x, portanto, ele é maior do que menos 3, ok? E isso, quando a gente observa que o conjunto universo são os números racionais, a gente pode responder que a nossa solução é a seguinte, ó. O x, ele pertence aos racionais, então ele está englobando muita coisa, tal que o x é maior do que menos 3. Então tá aqui a nossa resposta, beleza? Tenta assistir umas 2, 3 vezes isso daqui até você entender que não é muito difícil. Claro que você tem até minha apostila para dar esse suporte para vocês, tudo bem explicadinho. Agora vamos para os exemplos aqui do expoente fracionário. Eu posso pedir para você transformar a radiciação em uma potência, né, um expoente fracionário, ou um expoente fracionário em uma radiciação. Nesse caso aqui, o que eu quero é que você transforme a radiciação em expoente fracionário. Então vamos lá. É simples, mantém a base, que é o grandão, aí você pega esse 10 que está fora o índice e joga embaixo do expoente. Então vai ficar 2 décimos. Acabou, é só isso, é bem simples. A mesma coisa aqui, ó. Aí você vai falar, agora tá mais difícil que tem fração e tal. Não, não tá. Primeiro vamos deixar bem explícito quem que é o nosso índice. Aí a gente vai copiar o número grandão, que nesse caso é 4/5, ó. Pronto. Agora é só você pegar esse 2 e jogar embaixo do 3. Fica 3 meios. E é só isso, tá bom? Não tem muito segredo. Espero que tenha dado para entender um pouquinho. Se eu tiver cometido qualquer erro, vocês me dão um toque, tá bom? Valeu!